O Senhor seja conosco e que a gente tenha paz com todos. É o desejo do meu coração que todos nós tenham paz. Vou deixar esse capítulo para meditação da gente, Jeremias 18. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Memorize esse versículo. Versículo 2. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas tuas mãos, eita glória! Ele tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Grava esse versículo 3, vou falar novamente. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia era de barro, ele se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Aleluia, glória a Deus. É isso que o Senhor fará com todo ser humano. Se ele quebrar, o Senhor vai fazer de novo. E às vezes acontece na nossa vida, aconteceu na minha. Provavelmente vai acontecer na sua, se não aconteceu, vai acontecer. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Talvez o oleiro já te quebrou, você caiu, quebrou, se machucou. E o oleiro vai pegar aqueles caquinhos e vai fazer um novo vaso. Por que Deus quer fazer da gente um novo vaso? Porque a ideia de Deus é nos encher, até transbordar. A ideia de Deus é que o nosso espírito, que o Espírito Santo vive em nós, para que a gente possa dimensionar o grande amor de Deus por todos à nossa volta. Para que a gente possa dimensionar aquela alegria que vem de dentro para todos. E às vezes é necessário que a gente seja quebrado mesmo para ser refeito. Versículo 5. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação não se convencer da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei a ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Até aqui, Deus está dizendo para Israel que se eles não se convertessem, ele ia fazer isso. Ele ia quebrar o vaso e fazer novamente. Mas a parte boa é que ele ia fazer novamente. Que independente se ele quebrasse, se ele fizesse com que Israel sofresse, Israel é o povo de Deus. Independente dele quebrar o povo, dele jogar Israel no chão, dele fazer com que a guerra viesse sobre Israel, ele ia consertar aquele povo. É o que ele faz com a gente. Mesmo que a gente caia, ele nos levanta de novo e nos faz um vaso novo. No versículo 9. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia, quanto ao bem que havia prometido fazer. Então, se ele queria fazer bem e não houve obediência da nossa parte, ele pode mudar de ideia e nos deixar, nos permitir que a gente caia, que a gente machuque, que a gente fique sentindo dor, que a gente continue no sofrimento. Há uma necessidade de arrependimento para que Deus tire a gente da prova. Portanto, fale agora ao povo de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho, e corrijam a sua conduta e as suas ações. Deus estava dando para eles um alerta. Muda, converta-se, porque dessa forma eu vou poder abençoar vocês. Se vocês não converter, eu vou colocar assim, vou colocar calamidade e vou trazer para vocês coisas ruins. No versículo 12 ele fala: mas eles dizem, não, é inútil. Porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Então eles não quiseram se arrepender não. Até aqui o presente momento eles não quiseram se arrepender. Eles nem acreditaram na pregação de Jeremias. Versículo 13. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessas. A virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície?
Ou falarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim, queimou incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por desvios, por caminhos não aterrados, para fazerem da sua terra um objeto de horror e de incessantes vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e balançará a cabeça como o vento leste. Eu os espalharei diante dos inimigos e eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Deus estava dizendo aqui que aquele povo estava idolatrando demais. Eles deixavam de adorar a Deus para adorar imagens feitas de escultura, tanto de bronze, de prata, de ouro, de tudo que eles podiam lá, eles faziam, né? E Deus estava desolado com aquilo que aquele povo estava fazendo. Então Deus ia trazer a calamidade sobre a vida deles e trouxe. Deus fez com que eles fossem cativos para a Babilônia. Eles ficaram lá muitos anos sofrendo como escravo ali naquele lugar. Versículo 19. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que me acusam. Por acaso é com o mal que se paga o bem? Pois abrir uma cova para mim, lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo bem-estar deles? Versículo 21. Portanto, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as mulheres sejam roubadas dos filhos e fiquem viúvas, que os maridos sejam mortos pela peste e que os jovens sejam mortos à espada na batalha. Ouça-se o clamor que vem de suas casas, quando trouxeres bandos contra eles de repente, porque abriram uma cova para prender-me e puseram armadilha para os meus pés. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que fizeram contra mim para me matar. Não perdoes a maldade. Aí ele fala, não perdoes a maldade deles, nem apagues o seu pecado de diante da tua face. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles ao tempo da tua ira. Jeremias estava muito triste com o que o povo ia fazer. Só que o povo era rebelde a ponto de querer o mal de Jeremias, porque Jeremias, como profeta, estava ali falando para eles uma verdade que Deus estava mandando, da mesma forma que hoje a gente vê pastores, pregadores, mulheres de Deus, homens de Deus, jovens de Deus, crianças de Deus, porque Deus está usando agora até crianças para pregar. Então, às vezes, é necessário que você entenda um pouco. Busque conhecimento na Bíblia. Eu vivo falando isso o tempo todo, eu vou falar novamente. Busque conhecimento na Bíblia. Aqui, Jeremias está dizendo que é uma necessidade da gente se converter. E se você está caído e Deus vai te moldar, aceite que Ele te molde. Aceite que Ele faça de você um novo vaso e que Ele te encha com a presença do Espírito Santo. Ele não vai te abandonar, porque aqui realmente o povo foi cativo. Mas Deus os libertou no tempo certo. Depois Deus ouviu o clamor deles e o libertou. E assim acontece com a gente. Então, diante de Deus, coloca a sua necessidade agora. Meu Senhor e meu Deus, eu quero agradecer pela tua palavra, pela tua instrução. E quero pedir que em nome de Jesus, nós somos vasos nas tuas mãos. Mas que o Senhor nos molde. Mas não solte as nossas mãos, não nos abandona, não nos deixe sozinho. O que for necessário que o Senhor faça na nossa vida para que a gente fique no centro da tua vontade, que assim seja, Senhor. Mas não nos desampare. Mesmo que a gente é falho e pecador, perdoe os nossos pecados, as nossas ações, as nossas falhas, os nossos pensamentos. Esteja em nosso coração, na nossa mente, trazendo para nós total libertação. Traga cura para a nossa mente, para o nosso coração, cura física, cura psicológica, espiritual, sentimental. A gente precisa de ti, a gente precisa do teu Espírito Santo para vencer. Que você busque essa paz, essa alegria, esse amor, mas busque em Cristo, porque só Ele pode te dar tudo isso, amém? Que Deus seja a sua prioridade, que Jesus seja o seu maior exemplo, que o Espírito Santo seja o condutor da tua vida. Dê um like, se inscreva no canal e compartilhe. Comente aí, interage aí, porque assim o YouTube entende que pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas, amém?